minha luta contra a depressão e a síndrome do pânico. Tudo começou de uma forma que eu nem percebi. Eu tive um trauma, né, muito grande com a morte da minha prima. Minha prima faleceu de câncer no cérebro. E eu passei os últimos 3 meses da vida dela cuidando dela, né? Eu dormia quase todas as noites com ela no hospital. E foi muito traumático para mim quando ela veio a falecer. E eu sentia, né? Eu senti muita a morte dela e isso perdurou por alguns meses. Né? E teve uma época que passou e depois foi retornando aqueles mesmos sintomas. Eu percebi que eu sentia um aperto muito grande no peito, uma angústia que não passava e um medo sem sentido. E eu fui começando a perceber que aquela tristeza não era uma tristeza comum, né? Porque assim, já havia alguns anos que a minha prima havia falecido, né? E um tempo e outro, essa angústia, essa dor, essa tristeza, ela voltava assim, do nada. E era uma tristeza, era algo que me paralisava. Eu passava dias e dias trancada dentro do quarto, no quarto escuro, eu não queria falar com ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ter contato com nada, nada para mim me importava. E a síndrome, ela foi me trazendo, sabe, umas crises muito fortes depois de alguns anos. E foi assim uma fase muito difícil da minha vida. Eu não consegui mais dormir, eu passava 2, 3 noites seguidas sem conseguir dormir. Eu via o dia clarear e a mente, sabe, muito acelerada, os pensamentos muito descontrolados, muito acelerado, uma dor no peito, sabe, o meu coração parecia que ele ia parar a qualquer momento, eu tinha a impressão de que eu ia morrer a qualquer momento, né, de tanta dor que eu sentia, de tanta angústia que eu sentia, e eu não sabia explicar o que era aquilo. Porque já havia algum tempo que minha prima havia falecido e eu não conciliava isso. Aquela dor que eu sentia com a morte da minha prima mais. E aí foi uma fase assim, muito dolorida. Eu comecei a não sentir valor pela minha vida. Achava que minha vida não valia mais nada, né? Que não valia a pena viver. Eu nunca pensei em nada assim que pudesse tirar minha vida. Não cheguei a esse ponto. Mas, porém, eu já não via sentido mais para estar vivendo. E eu não sabia o que fazer, porque na época eu não ouvia falar de depressão. Eu não conhecia, eu não sabia o que era depressão, qual eram os seus sintomas, nada disso. Eu não conversava com ninguém sobre isso, eu não falava para as pessoas aquilo que eu sentia. Então tinha época que eu estava muito bem, que eu estava ótima, fazendo minhas coisas, trabalhando, né, realizando minhas coisas, mas de repente eu caía naquela tristeza profunda, angustiante. E eu passava algumas semanas ali naquele processo ali de dor, de angústia, de falta de ar. Eu sentia daquela choro, eu chorava muito, de dia, de noite. As lágrimas, elas já vinham sem eu perceber, né? Elas vinham caindo sem eu perceber, sabe? Não tinha motivo, não tinha razão. E até que chegou um ponto de eu começar também a vir com essas crises, uma amnésia. Eu comecei a me esquecer das coisas.
Eu comecei a ter momentos de que eu não lembrava aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu comecei a não ter como tomar decisões simples de, por exemplo, eu estava num cômodo e eu tinha que sair daquele cômodo, né? E aí a luz estava acesa e eu apagava a luz, né? Eu saía daquele cômodo, não tinha necessidade, mas eu não sabia o que fazer. Se eu deixava a luz acesa ou se eu apagava a luz. Era uma coisa tão estranha, tão absurda para mim que eu ficava, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha o poder de decisão nenhuma. Eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia parar para pensar se alguma coisa que eu pudesse fazer. E a amnésia que me dava, teve um episódio que eu estava indo para casa de uma amiga, era um caminho que eu fazia sempre, e eu cheguei num certo lugar, numa praça muito conhecida perto do meu bairro, e eu simplesmente esqueci para onde eu estava indo e que lugar era aquele. Isso aconteceu por 2 vezes. E eu não sabia o que era isso, o que era aquilo. Eu só comecei a perceber que eu não estava bem. Mas até então, eu não comentei isso quando eu cheguei na casa da minha amiga, que havia acontecido, mas eu não procurei médico, eu não conversei com mais ninguém sobre isso. E até que eu comecei a perceber que eu já não sabia mais quem era eu. É como se eu tivesse perdido a minha identidade. E isso para mim foi terrível, porque eu não via mais sentido em nada na minha vida, em nada. Aqueles lapsos de memória que me dava, que havia me dado, a falta de sentimento, eu já não conseguia sentir nada por ninguém. E aquilo me assustou muito, essa falta de sentimento, essa falta de empatia. Aquela pessoa não era eu. Eu sempre gostei muito de ajudar, de conversar, sabe, de estar ali fazendo as coisas pelas pessoas, ajudando, e de repente, quando a pessoa me contava alguma coisa, eu não queria ouvir. Aquilo para mim não me importava, eu não conseguia ter sentimento por aquilo que a pessoa, por mais triste que fosse, para mim como se, sabe, não fosse nada. E aquela tristeza foi piorando, até chegar a um ponto que realmente eu olhei para mim, eu tive o que me deu assim uma alerta muito forte, além de todos esses sintomas. Foi um episódio que aconteceu que naquele dia eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu estava vindo do meu trabalho a pé e eu vi uma moça jovem com uma criança, deveria ter 1 ou 2 anos de idade, e essa criança chorava muito, e essa mulher estava sentada na calçada, também chorando muito, muito, muito. Ela gritava aquele choro de desespero. E quando eu entrei na rua que eu percebi, eu ouvi o grito dela e avistei ela de longe, a primeira coisa que veio na minha mente, eu não quero saber por que ela está chorando, o que está acontecendo com ela. Eu quero sair daqui. Né? E eu atravessei a rua, sabe, querendo não saber o que estava acontecendo com aquela moça. Era uma jovem, né? Provavelmente aquela criança que estava chorando deveria ser o filho dela, e ela desesperada. E as pessoas que vinham atrás de mim vieram comentando e foi em direção a ela, e eu simplesmente atravessei a rua, entrei numa outra rua para eu não participar daquilo. Aquilo ali para mim foi assim, chocante, porque eu jamais faria isso, eu jamais, né, passaria por uma situação dessa sem parar para ajudar seja lá quem fosse, né? E aí eu percebi que realmente o meu sentimento estava zerado. Ali eu não tive nenhuma piedade, nada. Eu não senti absolutamente nada por aquela situação que eu vi. Né? E aí quando eu cheguei em casa, eu chamei a minha irmã e meu cunhado e sentei e conversei, aí chorando muito, eu falei o que eu estava sentindo, e há muito tempo que eu estava sentindo, e que eu já não aguentava mais, com o episódio que tinha acontecido. Eu falei, me ajuda, eu preciso de ajuda porque eu não tenho mais
sentimento. Eu não consegui sentir dor daquela pessoa que estava ali gritando, desesperada. E ali eu não tive vergonha de falar tudo que eu estava sentindo já há muito tempo, E ali eu procurei, já 2 dias depois eu já estava na psicóloga, né? Meu cunhado e minha irmã me ajudaram muito, me ajudou muito, falou, não, realmente, vamos te ajudar sim. Não vamos só orar. Eu falei, porque eu estou orando. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para me ajudar. Mas não é só isso, às vezes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema, só oração, na oração vai resolver. E nem sempre é assim. Às vezes não é assim. Não que Deus não possa, porque Ele pode, Ele é o Deus do impossível. E Ele me ouvia. Só que eu precisava também de um tratamento médico. Para isso, Deus deixou os médicos aqui na Terra. Pessoas que possam nos ajudar. Então, às vezes, eu fico percebendo, né, e eu falo muito isso com as pessoas, né, principalmente pessoas que é cristão, e falo, olha, isso aí não é falta de fé, porque eu já tive isso. Não é falta de fé. Não é porque você está longe de Deus. Mas você precisa procurar alguém para te ajudar, um médico para te ajudar. Para isso Deus deixou aqui médicos, pessoas, especialistas, né, de várias áreas para poder ajudar, porque a gente precisa disso também. E aí eu fui procurar essa psicóloga e já de primeira, assim, na primeira sessão ela já me encaminhou para o psiquiatra, falou que o meu caso já era eu tinha que tomar medicação mesmo, porque já havia mais de 10 anos que eu estava sentindo esses sintomas, sem saber o que era. Então ela falou, eu fiquei muito tempo, muitos anos, tendo esses sintomas da depressão e da síndrome do pânico, sem saber que era isso, porque eu não falava isso para ninguém. E eu não conhecia ninguém com esse sintoma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que mais a gente vê é gente depressiva, com esses mesmos sintomas. Quando eu falo dos meus sintomas, a pessoa fala, eu também senti isso, e tal, e lá, sabe? E hoje é diferente, mas há 10, 15 anos atrás, isso não era falado. Eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. Então, isso para mim era uma tristeza, né? Eu tinha essa consciência de que era uma tristeza que me paralisava, era um medo que eu não sabia explicar por quê, que às vezes até para ir para o trabalho, eu chegava até a porta e eu não conseguia abrir a porta para sair de casa. Eu não conseguia. Era um medo, sabe, que me paralisava. Uma vez eu tive a síndrome do pânico na rua. A sorte que eu estava com uma amiga minha e de repente, do nada, eu parei, eu não conseguia dar um passo e comecei a chorar, e ela sem entender nada, porque a gente estava numa conversa normal. A gente não estava falando nada, sabe, assim, que pudesse, naquela hora, me dar alguma coisa. Eu estava conversando normal. E de repente eu parei, e ela continuou andando, quando ela percebeu, ela voltou, e eu estava parada já, me tremendo, eu tremia, eu tinha um tremor muito grande, eu tremia da cabeça aos pés. E eu sentia muito frio nas mãos, frio nos pés, um tremor absurdo. Eu senti um tremor, que teve uma vez eu tive essa sensação aqui na minha casa, que eu coloquei 3 meias, eu coloquei 2 calças compridas, eu coloquei 2 blusas e coloquei um casaco. E eu me batia de frio. Minha boca, eu não conseguia falar, eu batia o queixo. Era um frio, era um tremor mesmo. E uma friagem, eu sentia meu corpo gelado. Os pés, a impressão que eu tinha é que estava mergulhado dentro de um balde de gelo.
E era síndrome do pânico. Era síndrome, sintomas de síndrome do pânico. Então, assim, eu fui procurar um médico, eu fui procurar ajuda, sabe, quando já tinha se passado muitos anos, devido à minha falta de conhecimento, né? E ali eu comecei a me tratar. E o que eu quero dizer para você, que também sofre de depressão e síndrome do pânico, eu quero te dizer que não é o fim da sua vida, não é o fim dos seus sonhos. Hoje eu estou aqui, eu decidi, né? Eu me propus, eu me abri, sabe, para fazer algo por mim e que eu pudesse ajudar outras pessoas. E eu acredito que através das minhas experiências, né, eu vou conseguir poder te ajudar de alguma forma, né, para te motivar, para dizer para você que mesmo que você tenha algum outro problema, não sei se é depressão, não sei se é síndrome do pânico, não sei, mas que tem uma saída. A oração, o estar com Deus é primordial, é essencial. Mas você também procura ter essa consciência, que na época eu não tive, né? De assim, que eu preciso de ajuda. Eu preciso de procurar ajuda médica, de repente até tomar, né, algumas medicações, sim, porque o que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente está em depressão, quando a gente está numa tristeza profunda, a gente não produz a serotonina. E aí o remédio, ele vem, sabe, justamente para nos ajudar nesses hormônios, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da dopamina, que te dá prazer. Que tudo isso, a depressão, ela diminui muito. E aí por isso você não consegue sentir prazer em nada, alegria em nada, porque os hormônios não estão se reproduzindo. Então, às vezes, é necessário sim a medicação. Às vezes você vai falar, eu não vou tomar medicação porque vai me viciar, vai isso, vai aquilo, mas às vezes é necessário. Eu tomo medicação até hoje. E pra mim tá tudo bem. Eu não posso ficar sem a medicação. Mesmo porque eu fiquei muitos anos, mais de 10 anos, sem fazer tratamento, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era, o que eu estava sentindo. Né? Hoje eu estudo, eu tenho 61 anos. Você que está chegando aqui agora, eu tenho 61 anos, eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu estou fazendo curso de terapeuta, já vou me formar. Isso tudo por quê? Porque eu quero me entender melhor, eu quero, sabe, me autoconhecer, eu quero saber o que acontece comigo, com a minha cabecinha, e como eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas também. E isso é maravilhoso, isso tem me feito muito bem, muito bem. Há uns dias atrás eu tive a síndrome do pânico de novo. Eu fiquei alguns dias sem poder fazer a gravação aqui. Eu até pensei em fazer mesmo eu estando em crise, mas eu não quis fazer. Eu quis fazer agora, depois que ela passou. Mas eu estava com muitas coisas para fazer e aquilo me deixou um pouco tensa, né? E eu tive, mas mesmo eu em crise, eu continuei fazendo as minhas coisas na faculdade. Eu tinha trabalho para fazer, inclusive. Eu cheguei até a ter uma síndrome do pânico no trabalho. Eu tive um trabalho de extensão na rua, né? E eu estava com 2 amigas fazendo esse trabalho na rua. E de repente eu comecei a sentir pânico. Eu fui num lugar que tinha muita gente. Eu comecei a sentir aquela angústia, eu comecei a chorar, me deu aqueles tremores, mas foi assim, uma coisa muito rápida. E do jeito que veio, foi embora, passou. E ali eu continuei minha vida. As minhas crises, eu quero dizer para você, elas não me paralisam mais, como me paralisaram. De eu ficar na cama dias, uma semana, 15 dias, parada, sem conseguir fazer nada, só chorando. Não.
Hoje as minhas crises, elas não me paralisam. Pode me paralisar por um dia, por alguns momentos, por algumas horas ali, mas depois passa. Eu sei que vai passar. Eu tenho já essa consciência de que vai passar, que aquilo ali não vai ser permanente, que vai passar. E que eu vou continuar a viver, e que eu posso continuar a sonhar. Então é isso que eu quero deixar para você. Eu não vou me prolongar mais, porque o vídeo já está muito grande, mas é isso que eu quero deixar para você. Você que está me assistindo. Não deixe que nada te paralise. Não deixe, não deixe. Procure ajuda, procure ajuda. Não fica sozinho nessa dor, não. Procure ajuda e siga em frente com a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha, se inscreva no meu canal, você vai ouvir ainda muitas histórias de força, de motivação, de superação. Tem muitas coisas que eu venho superando, mesmo com depressão, mesmo com síndrome do pânico, né? Mesmo com os problemas diversos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, mesmo com tudo isso. Eu continuo na presença de Deus e continuo dando sentido à minha vida a cada dia que eu acordo, para mim é uma vitória. E que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você sofre de alguma desses transtornos e como você tem lidado com essa situação. Quando te vem a crise, quais são os seus sintomas? Se você já procurou ajuda, diga para mim. Você já procurou? Se não procurou, eu deixo aqui o meu alerta para você. Procure ajuda. Não fica sozinho não, porque você não está sozinho nessa. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. E até o próximo vídeo.